Boa noite a todos. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Colocado em discussão e votação, ata da 62ª sessão ordinária, realizada dia 11 de outubro. Está em discussão, está em votação, ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, as correspondências e proposituras constantes do expediente. Correspondência recebida de diversos. Ofício da Secretaria Municipal de Defesa Social, Desenvolvimento Social e Esportes, resposta ao requerimento 453/2018. Tony do Cofesa requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie a colocação de placa denominativa da rua Egino Décio de Pontes, no Parque Longa Vida. Ofício da Secretaria Municipal de Defesa Social, Desenvolvimento Social e Esportes, resposta ao requerimento 493/2018. Márcio Supervisor requer ao senhor prefeito municipal para que, junto ao setor competente, providencie a instalação de placa de rua sem saída, na rua Bela Vista, número 218, Vila Nova. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva, resposta ao requerimento 558/2018. Sidney Lara requer ao senhor prefeito municipal para que informe... Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura. Pedido do vereador regimental, coloco para a apreciação do plenário. Os vereadores favoráveis à dispensa permanecem como estão, os contrários se levante. Essa presidência encaminha o projeto de lei 122/2018 à Comissão de Legislação, 123/2018 à Comissão de Legislação, Economia e Agricultura, e 124/2018 à Comissão de Legislação e Obras para exarar seus pareceres, requerimentos e indicações da Secretaria Administrativa para providências de costume. Estamos em regime de tema livre, a palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos os presentes. Em nome do vereador Dr. Pedro, eu cumprimento a todos os vereadores dessa Casa de Leis, a todo o público presente, aos meus familiares que sempre estão aqui, o pessoal da web também. Queria falar um pouquinho sobre a reunião hoje de orçamento, sobre a lei de despesa de adiantamento. Veio para essa Casa de Lei essa lei, né, graças aí à SEI, que foi muito bem feita, muito bem discutida e achado um monte de irregularidade. Né, teve que vir uma lei transformando todas os procedimentos de despesas, tanto de pequenas viagens, como também de pequenas despesas. Então, perdão, de despesa de viagem, como de pequenas despesas. Teve que alterar todo o procedimento da Prefeitura Municipal, de todas as secretarias, inclusive aí da Secretaria aí de Negócios Jurídicos e do gabinete do prefeito. E essa lei, a Marimar, secretária, muito bem solícita, ela trouxe essa lei para nós aqui, alterando vários dispositivos dessa lei. Um deles, que o valor não vai exceder a meio salário mínimo, aí para pedidos de base mensal, esses pedidos que para o mês, o valor não vai exceder a meio salário mínimo. Pedido de base única, uma vez só um pedido, por exemplo, para uma viagem específica, não excederá 2 salários mínimos, isso é muito importante. Outra coisa também que eu achei muito importante, que os adiantamentos únicos são aqueles concedidos para atendimento de despesa de viagem ou diárias. Vai ser uma única adiantamento. Não tem como pegar um dinheiro e ficar ali esperando várias viagens acontecerem para depois prestarem conta. Quando a gente estava analisando os empenhos, a gente viu uma bagunça nesses empenhos. A gente nem sabia o que era irregular, o que não era, porque era tudo misturado. Então, hoje tem que ter tudo bem certinho. Isso é muito importante dentro da Prefeitura Municipal. E daí foi colocado vários dispositivos aqui na lei, que em estabelecimento fora da rota de viagem determinada não vai poder ser pago. Aconteceu isso muito também, pedia-se a viagem para Campinas, mas tinha notas aí de outro lugar que nem pertencia à rota. Com intervalo inferior a 2 horas entre refeições, agora a Tony não pode mais, tipo, eu como, daqui 1 hora eu tenho uma outra notinha comendo de novo. Agora vai ter que ter 2 horas de intervalo entre refeições. Isso é interessante também. Isso a Marimar trouxe, eu achei uma nova ideia e boa também. Bebida alcoólica e cigarro já tinha na outra lei, foi colocado nessa lei. Relação aí em ordem cronológica de todos os documentos de despesas, constando número e data do documento, espécie de documento, nome do interessado e valor da despesa, constando no final a relação da soma da despesa realizada.
E aí também está lá embaixo que todos os documentos serão rubricados pelo executor da despesa. O Margarido bateu muito bem nessa tecla, foi lá, viu processo por processo, as rúbricas também, e agora todos os documentos obrigatoriamente. Isso é muito importante também dentro dessa lei. E também tem agora a espécie de reembolso. Então, o agente político, por exemplo, o prefeito, algum secretário, precisar viajar emergencial, ele pode viajar e depois vai ser reembolsado o valor. Não precisa tirar aí uma despesa de viagem em nome de um servidor, servidor da casa, né, servidor público. Sim, ele, agente político, ele pode tirar, fazer a despesa, na verdade, ele pode fazer a despesa e depois ser reembolsado nessa despesa. Também é uma nova modalidade. Todos os campos do documento fiscal ou recibo deverão estar corretamente preenchidos pelo emissor, com a mesma grafia e tinta, não podendo conter rasuras ou borrões. A gente viu que foi mostrado até aqui no telão algumas rasuras, alguns borrões. Hoje não pode mais. Qualquer documento que chegar na prefeitura, qualquer notinha com rasura não será considerada. Não será admitida a apresentação de documento em segunda via ou cópia. Não pode também. Para adiantamento de base única, o prazo para a prestação de contas e recolhimento do saldo serão de 2 dias. Por exemplo, ele pega um adiantamento para um mês. Então, ele, depois que termina esse mês, são 2 prazos. Um é quando é o adiantamento para um mês, por exemplo, vou pegar por exemplo, o Conselho Tutelar, que precisa pegar uma verba durante um mês. Depois que decorrido esse mês, ele tem um prazo de 5 dias para prestar conta. Agora, as outras despesas são um prazo de 48 horas, 2 dias úteis para prestar contas. E mais uma coisa que é importante, que veio agora, Edivaldo, dentro da legislação, foi que, se não prestar as contas no prazo estimulado, além da restituição integral do valor adiantado, acrescido de correção monetária e de juros de 1% ao mês ou infração, será imposta multa equivalente a 5% do valor do adiantamento, descontado em seus vencimentos na folha de pagamento obedecida à margem prevista em lei específica. E importará também responsabilidade civil, criminal e administrativa. Agora, quem não prestar conta, doutor Pedro, dentro do prazo, vai ter aí multa de juros. Então, agora todo mundo vai andar, a gente acredita aí bem correto nessas prestações de conta. Então, isso foi muito positivo, porque a Casa de Leis é para legislar, né, criar leis. E isso fez com que, dentro dessa SEI, que foi muito bem feita, fez com que mudasse toda a forma de prestação de conta e uma nova modalidade agora também do reembolso. Isso vai melhorar muito, até para a eficiência, vai melhorar muito também para a fiscalização, Tony. Então, isso é um grande ganho para a Itapeva, um grande salto, porque essa lei era bem antiga. Obrigado pela parte. Só queria que a senhora esclarecesse, por gentileza, novamente, a questão do mês, dessa verba, ficar um mês na mão da pessoa, do interessado, e depois de prestar conta. Eu não entendi bem essa parte, Tá. apenas só podia, novamente, para as pessoas entenderem bem, por favor, em relação a esses 30 dias. Tá, então, cada secretaria ela vai indicar um servidor que vai ficar responsável por essas despesas. E o que pode? Ele pode tirar, no máximo, 2 empenhos no nome dele. E ele tem que prestar conta, por exemplo, pequenas despesas. Vai tirar naquele mês, vai ser uma base mensal. Então, por isso que talvez a secretaria precisa de um cadeado, alguma coisa específica. Então, ele vai tirar naquele mês. Terminando o mês, na hora que acabou, ele tem 48 horas, 2 dias úteis, para prestar contas. Tá? Então, esse é do mês. E também tem aqueles que são viagens específicas. Viajou, foi fazer a viagem, ele voltou, ele tem também esse prazo, tá bom? De 48 horas. Na verdade, perdão, o mensal é 5 dias, perdão, são 5 dias úteis. E o que fez a viagem será 2 dias. Tá? Não consegui esclarecer? E eu queria também falar que estive hoje novamente na Santa Maria. Não tem médico na Santa Maria. A gente, tantas vezes a gente está rebatendo aqui, gente. Pediatra não tem, eles vão lá na Vila Aparecida. E agora também não tem ACS no Bonfilhole. Tinha uma que, infelizmente, faleceu e a outra se aposentou. Está descoberta essa área. Eu visitei também ali, a escola estava fechada, por causa de hoje, dia do professor. Eu visitei ali também, por trás, a quadra da Alta Rolinha, a situação também precária daquela quadra. Então, eu peço uma atenção, tanto na área da saúde, no Santa Maria e do Bonfilhole, quanto aí da escola também. E está quase terminando meu tempo. Eu queria falar uma poesia. Hoje é o dia do professor, né? Minha mãe é professora há 20 anos, que ela é professora em Nova Campina. Em nome da minha mãe, eu homenageei a todos os professores. Eu vi a Lidriane, também professora. Eu peguei uma poesia na internet, de Braulio Bessa, que eu achei muito bonita, e vou recitar rapidinho aqui para vocês.
A força do professor, um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão, o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor. Eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não sinta derrotado. Se o país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais, e por aqui sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Então, eu agradeço aos meus professores que no passado me permitiram as realizações do presente. E aos alunos, que eu também sou professora, que me permitiram sonhar com o futuro. Então, parabéns a todos os professores, que Deus abençoe. A gente sabe que no país que a gente vive hoje, o professor ainda é muito desvalorizado, falta muita política pública para tanto salário de professor, como capacitação de professor e estrutura em sala de aula. Enche uma classe com 40 alunos e tem que se passar um conteúdo, né, sendo que, muitas vezes, o professor ele não consegue aí, devido às más estruturas e qualificação também. Então, a gente tem que dar valor a esse profissional, sim. Então, Deus abençoe a cada professor, a minha mãe professora, e que Deus assim nos conceda aí novos governantes, ainda estamos ainda nessa época de política, que venham realmente dar o valor aí que o professor merece. Deus abençoe a todos. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Márcio Supervisor. Boa noite a todos. Presidente José Pires, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público aqui presente, assessores, na pessoa da minha professora, colega, professora Suzana. Parabenizo aí aos demais docentes da rede. Professora Edna, que foi colega de trabalho por vários anos. Professora Débora, que trabalhou com a gente na rede estadual por algum tempo. Parabéns pelo dia de vocês, pelo nosso dia. Não podia deixar de... Professora Lidriana, também colega de trabalho, hoje diretora lá no município de Taquarivaí. Parabéns pelo nosso dia. Não poderia deixar de fazer uso da palavra. Antes, não fiz nenhum dia comentário a respeito da SEI, né? Parabenizar os colegas vereadores que representaram bem a nossa casa, né? Fizeram um trabalho digno, né? Apresentaram aí os resultados. Eu acho que não é caça às bruxas, eu acho que é para melhorar o processo. Quando falam que pode acabar em pizza, só pelo fato de ter alterado a legislação e tê-la deixado rígida o bastante para que desvios, desmandos deixem de acontecer, já valeu. Os 60 dias ou mais de trabalho e dedicação do Dr. Pedro também, do Gabriel Souza, Débora Marcondes, do Gé e do Margarido, se o resultado dessa SEI fosse somente a mudança de legislação, fechar as torneiras para que desmandos como que ocorressem, já teria valido a pena. E a gente sabe que existem outras coisas por vir, né? Eu acho que quem aceita o serviço público, ele tem que servir ao público, ele tem que ser servidor do público, não se beneficiar da coisa pública. Então, que pague aqueles que fizeram o errado, né? Que seja justo, punir aquele que errou, né? A punição deve ser justa àqueles que cometeram os ilícitos, as irregularidades apontadas, que podem ser comprovadas ou não nas demais investigações. Dia do professor, dia 15 de outubro, é um dia para se comemorar especificamente, mas a gente pode dizer, assim como tem o dia da mãe, o dia das mães, o dia dos pais, o dia da mãe é todos os dias, o dia dos pais é todos os dias, e não pode deixar de ser dos professores, mas a gente não pode deixar de reverenciar essa classe, né, que hoje tão sofrida devido às dificuldades que o nosso país está passando em diversos assuntos, em diversos aspectos. Não poderia deixar de ser com a classe docente. Os nossos trabalhos com relação à classe não param, a gente tem conversado cotidianamente
para que algumas coisas que não estão boas na rede, que elas possam vir melhores. Tenho discutido bastante com a equipe do Andrei, com o próprio Andrei, algumas melhoras, algumas mudanças, e que não adianta eu ficar dizendo aqui, de repente não acontece, não ocorre, aí fico com cara de bobo aqui. Então, mas a gente está discutindo sim. Por exemplo, o vereador Alexandre Françon está numa demanda com relação a... E aí é carreira. Quando prejudica a carreira, é prejuízo para o futuro. A gente sabe que existe o piso salarial dos professores. E esse piso ele tem um aumento acima do que a gente repassa para os funcionários públicos. No piso, esse ano foi 6, alguma coisa por cento, enquanto a gente deu 2 e pouco para os demais. A gente não precisa ser muito bom de conta que o piso, aumentando mais do que os demais salários, logo a gente vai ter o piso alcançando os demais. Então, se a gente não garantir que as demais funções, que os demais salários tenham também uma correção, quando o piso atingir aquela categoria, se a gente não garantir isso, daqui a uns tempos nós temos todos os professores ganhando a mesma coisa. Então, a gente precisa elevar a discussão, não só falar de aumento, a gente tem que garantir no Estatuto do Magistério Público que esse direito seja garantido quando o piso atingir o piso daquela categoria. Hoje, quem sofre com isso são os ADIs. Amanhã, poderão ser os PEB 1, os PEB 2, os diretores, os supervisores, toda a classe do magistério. Então, a discussão tem sido lá para que a gente garanta, mas, para isso, há que se fazer uma alteração no Estatuto. E essa alteração depende do Legislativo. Mas a gente está contribuindo lá. O vereador Alexandre Françon levou também essa discussão, essa demanda. Um copo d'água. Água para mim, faz favor. Seca a boca. A gente... Desculpa aí, presidente. A gente tem levado essa discussão, então, para esse âmbito, com a proposta vindo, provavelmente ainda esse ano, no começo do ano que vem, para que isso não aconteça também, corrigindo a situação dos ADIs, né, porque onde que está essa deficiência aí? Nós temos várias faixas, vários níveis. Nível 1, nível 2, 3, 4, 5. O anterior, o próximo, é sempre 5% do anterior. E hoje, para o ADI, o nível 1 e o nível 2 estão no mesmo patamar, no valor do piso. Ou seja, o nível 2 está perdendo 5%. Por conseguinte, o nível 3 perde 5%, o nível 4 perde 5%, e assim. Então, isso precisa ser corrigido, e isso não pode acontecer com as demais classes docentes. Então, é uma das lutas. A gente vai pedir também para que a Secretaria faça, e até tem um pedido do vereador Margarido, para que as demais, não só a classe docente, quem trabalha com o magistério, né, merendeira, inspetor de aluno, e secretário, oficial de escola, todos eles possam ter um plano de carreira também, para que não fique muito defasado os seus salários. Está em discussão. Era preciso devolver o equilíbrio para a rede. E a gente teve uma boa notícia esse ano. 2015, 16 e 17, foi 119% do fundo utilizado para pagamento. Ou seja, 0 para investimento. 0 para investimento. Esse ano, esse valor caiu para 76% do Fundeb. Do Fundeb. Isso permite que um pouco possa ser utilizado em investimento. O legal, o ideal seria 60 por 40. Né? 60 para salário do fundo. E esse equilíbrio a gente vai buscando. Margarido queria... pensei que você estava pedindo a palavra. Só para... Eu pedi alguma coisa. Desculpe, Margarido, se mexendo aí. Só para constar, o Fundeb, nós tivemos esse ano a divulgação do resultado do IDEB. O município de Itapeva, nos anos iniciais, ele atingiu a meta prevista. A meta era 6,30 e atingiu 6,70 nos anos iniciais. Nos anos finais, a meta era 5, deixa eu ver aqui, a meta era 5,9 e não atingiu, né, conseguiu 5,4. Então, é por isso que as coisas precisam ser
melhoradas para que a gente possa, as metas estabelecidas para as escolas possam ser atingidas. A gente precisa, como disse a Débora, investir na qualidade do que é oferecido para os nossos alunos. Para isso, a gente precisa de melhores salários, melhores condições de trabalho, condições adequadas dos prédios públicos. A gente precisa de formação de professores, que é um dos grandes problemas hoje. A gente está tendo pouca gente interessada pela carreira do magistério. A carreira do magistério, para muitos, é só se não deu certo ali ou lá que ele vem para o magistério. Então, a gente precisa de políticas públicas que... O professor Laércio também, estava me esquecendo, Laércio, você também, parabéns pelo seu dia hoje. A gente precisa investir, precisa de políticas públicas para que haja interesse das pessoas, mais interesse de pessoas pela carreira do magistério. Então, fica aí, então, o nosso parabéns aos professores. Gostaria só que o Edson colocasse aí para nós um videozinho bem rápido, para homenagear os professores. Não vai cansar, né? A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Que se realiza, cada nova ideia, do que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda a teoria, tudo que se inicia, todo bom começo, tem um bom professor, tem um bom professor. É isso aí. Parabéns, professores, parabéns, educadores, pelo seu dia. Obrigado e boa noite. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Laércio Lopes. Boa noite, presidente, em quem cumprimento os demais membros da mesa, vereador Fuzila, em quem cumprimento os demais, público presente, funcionários da casa. Adriele, professora, boa noite. Amigos, presidente do sindicato, boa noite a todos. Parabéns a todos os professores, né? Nós que, certa vez, fomos picados pelo bichinho da docência, amamos lecionar. Por alguns compromissos familiares, principalmente, tive que me afastar, mas só Deus sabe a saudade que eu tenho no meu coração de poder estar numa aula, poder estar orientando, ensinando e aprendendo muito. Porque quando a gente é professor, nós aprendemos muito mais do que os alunos. Mas é uma profissão realmente que encanta, que emociona e que é por amor. Tendo em vista, muitas vezes, a falta de valorização por esse tão grande dom que Deus deu a muitos de ensinar. Porque isso transcende a questão de técnica, de especialidade. A gente vê, às vezes, as pessoas até reclamando, pô, o cara é tão bom, mas ele não consegue ensinar. E, pelo contrário, né, a maior parte de nós lembra-se de alguns professores que ensinaram coisas tão simples, mas que a gente leva para o resto da vida. Então, esse dom que Deus deu é algo fantástico, e parabéns, professores, que amam essa tão bela profissão. Gostaria de comentar um pouco. O nosso orçamento está na casa. Nós já fizemos algumas deliberações nas nossas comissões. A partir de hoje está liberado para os vereadores
começarem com as suas emendas. Gostaria de lembrar, Valdeir, já está contemplado nesse orçamento para o próximo ano a atualização do cartão alimentação. Agora começamos uma outra briga para nós tentarmos repor as perdas passadas. Acho que já foi um grande avanço. Tendo em vista quem tinha uma promessa de não ter nada, a gente aí já conseguiu avançar e muito, Tony. Ainda bem por isso, mas vamos continuar, não vamos desistir disso aí. Só comentar o que a vereadora Débora falou aqui sobre a comissão. Eu gostaria de apenas salientar que foi algo feito em conjunto, Margarida. Tinha-se a emenda da vereadora, do vereador Gé, aí nós convidamos o executivo, e aí todos juntos começamos a elaboração de um novo projeto de lei. Nós tivemos diversas observações hoje feitas pelo Françon, feitas pela Débora, pelo Margarido, o Rodrigo, que estava participando com a gente hoje lá. Vejo que está sendo algo produtivo e positivo, porque senão aquilo ali ia virar uma coxa de retalho, cada vereador tinha uma opinião sobre um assunto, imagina se cada um fosse fazer uma emenda, né? Ia ficar um negócio, um absurdo, e quem fosse pegar para ler depois e entender tudo aquilo. Então, eu vejo que tem sido um trabalho produtivo, feito em conjunto legislativo e executivo, e nós não deliberamos nada, nós não recebemos nada. Nós apenas estamos escrevendo a várias mãos um projeto de lei que ainda vai passar pela TL e que o executivo ainda vai mandar para essa Casa de Leis, só para a gente poder entender como foi o trâmite hoje na nossa comissão, tá ok? Outra coisa importante, a vereadora Débora também fez um comentário sobre o posto da Santa Maria, vereadora. Já faz algum tempo que eu tenho conversado com a secretária de saúde a questão de falta de médico lá. Não só lá no Cimentolândia, a médica estava de férias, estava um caos. Tem alguns outros postos de saúde e nós não estamos conseguindo enxergar hoje uma solução, tendo em vista que a prefeitura não está conseguindo trazer novos médicos. Então, assim, está faltando médico. E o executivo não está conseguindo solucionar esse problema, por questão de financeira, por trazer o pessoal de fora, concurso. Tenho verificado o empenho da secretária em tentar resolver isso aí, mas não estou conseguindo identificar uma solução num curto espaço de tempo. Então, hoje a vereadora não está aqui, né, a Vanessa, mas eu vejo que seria de grande valia a comissão chamar a secretária e a gente poder entender, Tony, como que está essa questão, quais postos realmente estão descobertos, qual a expectativa disso aí, de melhorar, de não melhorar, para que a gente pudesse realmente ter uma ideia, porque eu vejo que eles estão tentando socorrer a Santa Maria, né? Tem médicos indo de outros postos para lá, estão tentando remanejar a equipe que está trabalhando hoje lá, porém, não é efetivo, não vai conseguir resolver. A parte, vereador. Então, só para complementar também, eu acredito, porque assim está faltando médico, está percebendo em todos os postos, estão fazendo revezamento, assim, vai um dia num lugar, vai um dia no outro, e assim atendendo os casos prioritários só. E os demais está lotando o UPA daí no atendimento. A gente sabe que alguns dinheiro em caixa tem, que já andei investigando, até tem emenda que caiu. Você que entende bem de orçamento, não se pode fazer uma contratação através de licitação de algum médico, uma exceção, assim, porque pela situação que se encontra o município, contratar médicos através de uma licitação não dá? Então, vereadora, eu retorno, a pergunta se você achar um médico que queira trabalhar na rede pública, aqui do município, ou alguém que queira vir de fora, a secretária está contratando. Eles estão contratando. Recurso tem. Porém, os profissionais não estão se apresentando para tal tarefa. Ou não sei se eles estão pagando pouco, ou qual seria a raiz do problema. Mas, tendo em vista e verificando o andamento do processo, eu digo para você, se você souber de algum médico que esteja querendo vir trabalhar no município, eles estão contratando. Estão contratando, pode indicar. Eu gostaria de fazer uma outra observação. Eu escutei um comentário aqui na tribuna, e eu fiquei refletindo sobre essa informação há alguns dias, onde eu vi um comentário da seguinte forma:
eu sou contra a política dentro das igrejas. Se alguém estiver fazendo propaganda eleitoral dentro da igreja, isso é crime, Margarida. A lei não permite. E eu tenho acompanhado, Tony, muitas igrejas, e eu vejo de forma extremamente positiva que líderes religiosos, Tião, expressem a sua opinião e orientem o povo a exercer o seu papel de cidadão, de ir votar, de votar em pessoas de caráter, em pessoas de bem. Eu me recordo, certa vez, da parábola de Jotão, onde ela diz o seguinte: quando todas as plantas do jardim se recusaram em governar, o espinheiro foi lá e governou com ardor sobre todas. Conversando com o Dom Arnaldo recentemente, ele falou: nós erramos durante muito tempo de não orientar o nosso povo a votar em pessoas boas, em nos omitirmos. Então eu vejo, Margarido, que é extremamente produtivo, positivo, que líderes religiosos, que igrejas incentivem a população a votar em pessoas de bem, em bons projetos, em pessoas de caráter, em pessoas que protejam a família, em pessoas que protejam os princípios cristãos. E eu acredito que a nossa população deu uma resposta na urna. Olha a votação que alguns candidatos tiveram. Me dói o coração, Rodrigo, de não ver o doutor Ulisses lá. A gente conhece o bom trabalho, a gente sabe do homem de família que ele é, e a gente, embora não participou ativamente, Tony, da campanha dele, a gente sente no coração dele não ter entrado. E para muitas pessoas, Rodrigo, que nós encontramos e que falaram que iriam votar no doutor, eu falei: prossiga, firme e forte, porque é uma pessoa de bem, é uma pessoa que nós conhecemos e que merece o nosso respeito. Obrigado, presidente. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereadora Viliana. Boa noite a todos. Eu gostaria de comentar essa noite sobre as minhas proposituras, sendo uma delas um projeto que fala sobre o seu Paulo. Eu solicitei ali, através de um projeto de lei, que fosse dado o nome, ali no Morada do Bosque, a nova cancha de futebol de society. E eu gostaria de ler o currículo dele nessa noite. Diz assim: excelentíssimos senhores, presidente de comissões permanentes, excelentíssimos senhores vereadores. Antônio Paulo Rosa, mais conhecido como Seu Paulo, nasceu no dia 3 de abril de 1945, na cidade de Itapeva. Casado com Maria de Lourdes Militão Rosa e pai de 4 filhos, Lidriane, Ludero, Lidrimara e Idefonso Neto. Dedicou sua vida ao esporte amador de Itapeva, trabalhando como massagista em várias equipes da cidade, nos campeonatos municipais e estaduais, entre elas a equipe da antiga CESP, Palace Hotel, Corintinha, na equipe de futsal da Engel e também das seleções de Itapeva, que disputam jogos regionais abertos e Copa TVTEM. Teve seu ápice sendo vice-campeão paulista com a equipe da Associação Atlética Itapeva, no ano de 2007, e vice-campeão paulista de voleibol pelo Vôlei Itapeva Unimed Pinara, no ano de 2008, ficando até o término do projeto. Pelo exposto, peço o apoio dos nobres vereadores desta Casa de Lei para aprovação unânime desse projeto de lei, porque Seu Paulo foi um excelente profissional e merece muitas homenagens, né? Que essa simples homenagem possa externar a gratidão dessa parlamentar. Então, eu peço aí o apoio
a todos os vereadores ao projeto de lei 124 lido nesta noite. São essas as minhas reivindicações. E eu agradeço a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Margarido. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, assessores, internautas que estão assistindo, presidente. Internauta hoje está ligado? Não está? Mas vão assistir no YouTube depois, né? Imprensa presente. Boa noite a todos. Rubinho, família. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer essa homenagem para os professores, né, do dia 15, dia de hoje, onde é o dia deles, onde eles são homenageados. Eu acho que todos nós aqui, que estamos hoje aqui, todos os professores, engenheiros, advogados, todo mundo passou, né, por uma sala de aula onde tinha uma professora. E eu, por exemplo, eu tenho muito carinho, lembro com muito, as lembranças minhas, eu lembro com muito carinho das minhas professoras, que na minha época, né, lembro de uma, né, para dar exemplo, Dona Mininica, não sei se alguém passou por ela, a mulher era terrível, era autoritária, sabe? Mas todo mundo que passava na sala dela aprendia. Ela não tinha barulho, não tinha brincadeira, sabe? Ela passava, se escutava um mosquito andando na sala. Mas todo mundo aprendia, porque tinha respeito e tinha o carinho, né? Tinha a educação que a gente ia lá e a vontade de aprender. Então, hoje, né, fazendo essa homenagem digna, essa profissão nobre, bonita, profissão sublime, uma profissão linda, né, que é o professor que tem o dom de ensinar, né? Ensinou a nós, está ensinando nossos filhos, pode ensinar, amanhã estará ensinando nossos netos e assim por diante. Então, o que a gente vê no dia de hoje, na televisão, na mídia, né, uma falta de respeito muito grande, né, onde um aluno vem, briga, agride o professor. Então, isso é inadmissível, né? Por quê? Falta leis. Já falaram aqui em política. Então, eu vi na proposta do candidato Bolsonaro que ele vai fazer leis para proteger o professor. Porque se tem um aluno, 2 ou 3, que vão lá para brigar com os colegas, para brigar com o professor, para consumir droga dentro da escola, esse não é para aprender, não. Então, que tem uma lei, uma disciplinar, que a pessoa transgrediu aquela regra, ele vai ser expulso da escola. 1, 2, 3, e o restante vão aprender. Porque vai deixar 2 ou 3, ou 1, às vezes uma criança, atrapalhar o ensino de mais 40, agredindo professores, agredindo fisicamente, dando murro, outro com uma arma, coisas absurdas que a gente vê hoje em dia na mídia. Então, o que precisa? Leis severas, para que esses professores possam ensinar com tranquilidade, ensinar com carinho. Quem vai na escola vai respeitar. Então, precisa leis, precisa salários melhores, né? Precisa dar mais importância, né, e respeito para essa classe. Então, fica aqui, carinhosamente, minha homenagem a todos os professores e a todos os meus professores que estão ainda quase todos vivos, Dona Ida Belésia, Dona Maria José Quarentém, está viva, e muitos outros. Dr. Chico Vei, que foi depois diretor da FKB, foi um professor de Direito, foi um professor depois de Economia, e depois de Ciências Políticas. Depois, muita alegria, fiquei sabendo que ele era diretor lá na FKB. O cara tem um preparo imenso. Então, não tem a internet aqui, mas fica o meu abraço a todos eles. Eu também, sabe, Márcio, eu fico contente com todos os vereadores que participaram, trabalharam, né? Débora, doutor Pedro, né? O Gé,
né, os 2 suplentes, mas tem também o Gabriel Souza, trabalharam mesmo com afinco, né, com carinho, com respeito, levantar todas aquelas irregularidades que nós vimos no trabalho da SEI. Desde as notas frias, uma vergonha para Itapeva, né, um funcionário de dentro do gabinete emitindo notas frias, falsificando nota, para cobrir empenho, ainda deixou 8 empenhos, 2 foram cobertos na prestação de conta dele. Mas tem 8 lá ainda que esses funcionários que assinaram, que é por lei eles têm que assinar, um funcionário efetivo, estão lá sendo prejudicados, penalizados por esse camarada que veio cometer esse crime, né, dentro da Prefeitura Municipal de Itapeva. E também, depois do trabalho, conseguimos mais irregularidades, que já foi dito nessa tribuna, não vou estender, falar tudo aqui agora, novamente. Mas só dizer, continuando o raciocínio, sabe, vereador, o que eu acho muito errado é se tem vereadores que vão compor uma SEI, depois levanta todas aquelas irregularidades que nós levantamos. Não foi eu que cometi, nosso trabalho foi de levantar todas as irregularidades. Agora, a gente fica sabendo que no Paço Municipal teve uma reunião lá, doutor Pedro, que os vereadores, nós não somos oposição, nós estamos trabalhando, fazendo o nosso papel de fiscalizar. Então, esses vereadores vão ser tratados só a água, viu, Lércio? Nem pão vão dar. Antes era pão e água, agora cortaram o pão também. Só água, né? Que a água a gente bebe na torneira lá embaixo, não vai ter aguinha, não. Então, gente, vocês vejam bem o espírito de vingança de um governo. Até eu respondi isso para uma moradora do Alto da Brancal, que ela falou assim para mim, por causa do seu trabalho na SEI, o prefeito não está atendendo o Alto da Brancal. Daí eu respondi para ela, ó, veja bem, eu estou fazendo a minha função. Se o prefeito não está atendendo, que eu sei disso, o Ronaldo estava agora mesmo, mas está fora aí, entende? Eu mandei quase todas as minhas emendas parlamentares para lá, para o Alto da Brancal, mais 30 mil, um posto artesiano no bairro Mineiro, que não foi atendido. Mandei verba para o posto de saúde, para remédio, para a Lajota. Ele fechou a fábrica da Lajota. Então, ele está se vingando em cima do vereador Margarido e se vingando, prejudicando todo aquele povo. Então, eu acho que a política hoje não é por aí. Não é por aí que nós devemos caminhar. O prefeito deve entender que, se nós levantamos aquela irregularidade lá, ele disse que não sabia de nada, que eu acho que sabia, mas, se ele não sabia, nós vamos levar o conhecimento dele para ele saber que estava sendo cometido crimes dentro do gabinete dele e dentro da Secretaria de Negócio Jurídico. Agora vai se vingar em cima dos vereadores da oposição e vai se vingar, prejudicar uma população. Eu vou continuar fazendo as minhas indicações, meu requerimento, fazendo minhas emendas. As emendas são impositivas, se ele não sabe disso. Agora, final desse ano, eu já vou mandar para o Ministério Público, que se é crime hoje, ele vai pagar por isso. E fica a nossa pergunta, uma grande interrogação para toda a população. Ué, o que o prefeito quer? Quer 15 vereadores na palma da mão dele aqui? Para depois ele falar lá, eu tenho todos os vereadores na palma da minha mão? Isso ele fala, vereadores, por detrás de vocês, ele fala lá, todo mundo cobre na minha mão aqui. Menos esse vereador aqui, menos o conto 5 aqui que estão trabalhando, mostrando, não tem medo dele, nós não temos medo do prefeito. Ele pode fazer isso, amanhã ele vai sair daquela prefeitura. Ele vai sair daquela prefeitura, entende? E daí ele vai cair a consciência dele e vai ver o que ele está cometendo de injustiça. Está cometendo injustiça porque ele foi votado em todo Itapeva, teve 75% dos votos. Então, ele não tem que ver trabalho de vereador, não. Ele tem que ver, sim, se o Gé faz um pedido lá para o Bairro das Pedras, ele tem que ver lá, vamos ver lá o que está acontecendo. Nós não somos oposição, Tony. Eu estou aqui trabalhando, fazendo meu trabalho de fiscalização, mas nós, junto com o Guilherme Mussi, eu mandei 500 mil para o Parque Industrial, que não foi atendido até hoje, já faz mais de ano, mais 500 mil para o Grajaú, para recapar inteirinho o Grajaú, não fez. Esse caminhão de lixo aqui, faz mais de ano que está lá, pode pegar a lei,
Faz mais de ano que está lá esses recursos. Por quê? Não queria falar o nome do Guilherme Mussi, que mandou essa verba? Porque era eleição? Então, o que é isso? Vamos falar aqui, dá honra para quem tem honra. Se o Guilherme trabalhou arduamente, ele tem mais 2 anos de governo. O prefeito municipal tem mais 2 anos. E se cortar os recursos do Mussi, do deputado federal Guilherme Mussi, e agora com o doutor Ulisses, que injustamente não foi eleito em Itapeva, vai parar a nossa cidade, vai parar. Eu estou falando isso hoje aqui e vou continuar falando. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, doutor Pedro Corrêa. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários, assessores, os amigos aqui presentes, boa noite a todos. Vou falar aqui, senhor presidente, sobre 3 itens: professores, médicos e SEI. Parabenizar todos os professores, os presentes, os ausentes também. Minha esposa também, a Ana, professora, trabalha com a Lidriane, está com a Livaí. Aproveitar para parabenizar a todos os diretores também, enfim, educação. Márcio, vereador Márcio, vereadora Débora também, professora, enfim, Laércio e os demais aqui, que seríamos de nós todos sem professores. Então, parabéns a todos. Com relação à SEI, também queria fazer meus comentários. Eu tive o privilégio de participar como suplente, mas foi muito bom, estive presente. Aliás, fui também um dos que definiu, precisava-se de 5 assinaturas, que é 1/3 do requerimento para que se instaurasse a SEI. E eu fui o 5º a assinar. Então, a minha assinatura foi definida. Faço parte da base do prefeito, mas tem momentos que os princípios éticos têm que estar acima de tudo. Então, a SEI transcorreu muito bem. Parabenizar a todos os membros, o Gé, como presidente, atuou bem, com isenção. Margarido, muito presente. Débora, atuante. Gabriel, que não estava aqui, substituiu o Tião por algum tempo. Então, foi um trabalho excelente. Os resultados, o vereador Márcio até mencionou, só a mudança dessa lei que tinha lá, que era uma lei totalmente frouxa, imprestável, vamos dizer assim, do jeito que era. Foi bom, sim, vereador Márcio, já valeu. E também valeu muito por ter sido estipado do meio aqueles 2 que estavam ali. Então, são 2 pontos positivos. E, eventualmente, pode vir mais alguns benefícios. Com certeza, ainda muitos resultados positivos a SEI ainda produzirá. Com relação a médico, senhor presidente, eu queria até sugerir aqui, o sistema que está hoje aqui, infelizmente, a gente vê que ele vai de mal a pior. Os médicos não têm incentivo de nada. Não adianta dizer, tem recurso, tem dinheiro, traga médico que a gente contrata. Faz tempo que estou ouvindo isso. Então, tivemos na Agrovila, sem médico, o prefeito falou, não, corra atrás aí que a gente contrata. Tentamos pegar laço alguns aí que são de origem da Agrovila, são filhos da terra, que estão no mais médico, não vem. Então, a prefeitura tem que estudar o legislativo, uma alternativa de incentivo. Eu tenho um sobrinho que é médico, ele trabalhou na Agrovila, pela prefeitura. Onde que ele está hoje? Nova Campina, prefeitura de Nova Campina. Por quê? Tem mais incentivo. Itapeva não oferece incentivo. Por exemplo, aposentado, conversei com alguns médicos aí que aposentaram, não tem incentivo para ficar. Funcionário público, geralmente, no Estado, o Márcio sabe disso, eu fiquei na polícia 5 anos, já com tempo de aposentar. Eu recebi por isso, abono de permanência. Então, eu tenho uma recompensa por isso. Para o município, gasta-se muito menos retribuindo para quem já está do que contratar um novo profissional. Vantagem para os 2 lados. Então, senhor presidente, queria deixar a sugestão aí, uma reunião com a secretária, com o prefeito, buscar algum instrumento de dar incentivo para o trabalho na saúde, como foi discutido outra vez aqui, um plano de carreira, enfim. Se não incentivar, vai cada vez pior. Santa Maria, que foi falado, que a vereadora falou, esse dia já teve na TV Tem, e o povo está lamentando. Se não buscar essa alternativa, não adianta. Nós temos dinheiro, traga médico, pode trazer que nós contratamos. Vai ficar esperando a vida toda. Boa noite a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Tony do Cofesa.
Senhor presidente, demais colegas da mesa, vereadora Débora Liliana, familiares da Débora, assessores, presidente dos funcionários da prefeitura, sindicato, a professora, boa noite. Senhor presidente, funcionários da casa, boa noite a todos vocês. Senhor presidente, primeiramente, em relação ao professor, eu reitero, sempre falei isso. Professor, que bom que um dia volte a ter status que tinha antes. Professor, antes, eu lembro, criança, professor era recebido, era a atenção dada como se desse a um engenheiro, um médico, um advogado. Era a coisa mais linda que tinha, o respeito, a admiração, a valorização que tinha com o professor. E que, infelizmente, as más ações praticadas por vários governantes que vieram de lá até hoje, foi só atrapalhando e causando todo esse mal aí. Esquecendo que uma nação qualquer que seja, todos nós, eu sei por mim, é da sala de aula que alguém pode sonhar, chegar a algum lugar na vida, conquistar realmente, de realizar seus sonhos. Então, eu espero que, como o vereador Margarida falou, que haja novas ações com governantes aí com pensamentos diferentes. Restaurar, de fato, isso. Respeito, valorização, reconhecimento à classe que ensina. A classe que ensina. Perdeu-se até isso nessa caminhada. Porque sala de aula é para ensinar. A educação vem da casa, do pai e da mãe. Pois não. Só dizer do exemplo que eram os seus dois filhos, que eles foram meus alunos, né? A forma como eles nos tratavam, nos respeitavam, da forma como eles se portaram, tanto que hoje são profissionais aí de primeira linha, estudaram, formados em escola pública, né? E parabéns pela criação dos filhos, porque eles nos respeitavam e muito. E isso desde muito pequenos até quando grandes, que a gente trabalhou com eles vários anos aí. Muito obrigado pela parte. Falando dos meus filhos, então, me emociona muito, porque realmente são dois meninos de ouro, mas que aconteceu isso mesmo, professor Márcio. Existiu a parceria dentro da nossa casa, a gente educar, e vocês capazes que eram, conhecedores que eram, de ensiná-los. E hoje, graças ao bom Deus, chegaram onde estão. Senhor presidente, então, espero que realmente restaure isso, essa valorização, esse reconhecimento, que um dia a gente possa ver realmente uma sociedade mudada, com aprendizado diferente, e daí com pensamento diferente, com atitude diferente. Parabéns a todos os professores, de todo o coração. Em nome da professora aqui, eu saúdo a todos os professores. Mãe da Débora, e os demais professores que foram nominados aqui, Márcio, Laércio, quem mais? Débora, a gente parabeniza todos vocês. Senhor presidente, contra a ceia, é claro, para mim é tranquilo a relação. Precisa aprender com essas coisas, valorizar. Não tem que ser contra, tem que aprender. Erros todos nós estamos sujeitos. Agora, o que precisa é, no erro, reconhecer, ter humildade e mudar a postura, mudar a atitude. Então, parabenizo o trabalho de todos vocês, parabenizo a ceia, os resultados, e que realmente as pessoas aí envolvidas aí, que realmente tenham bom senso e que mudem de atitude a tempo ainda, para as coisas serem diferentes e que as coisas aconteçam em favor da cidade e do povo de Itapeva. Senhor presidente, quero também falar aqui, reiterar, o prefeito perde a oportunidade, e a gente tem falado várias vezes aqui, a questão da saúde. Nós já estamos aí praticamente 2 anos de mandato, o discurso, as reclamações são as mesmas, a lamentação é a mesma e nada muda. Afinal das contas, foi dito aqui, pode trazer o médico que a gente contrata, pode dizer, a caneta não está na nossa mão. Com todo respeito. Caneta não está na nossa mão. Nós somos aqui, como diz aqui, pedintes. Somos aqui que trazemos aqui a informação, a necessidade do povo junto ao executivo. Fazemos esse elo de ligação. Agora, quem passou com todo respeito ao prefeito,
mas quem passou por uma campanha dizendo que ia cuidar da saúde, que ia cuidar da educação, que ia cuidar da segurança, é ele. Então, a ele cabe realmente essa incumbência de tomar providência. Quanto à Câmara, quanto aos vereadores, estamos aqui para somar e para ajudar. Foi falado de Santa Maria. Eu fui no Santa Maria, o Eduardo Negão foi na Santa Maria, a vereadora Débora Santa Maria, e vimos o mesmo caso, todos trouxeram a mesma situação, o mesmo discurso aqui. O que aconteceu? O que mudou? Nada. Então, é necessário realmente que seja diferente. Cimentolândia, hoje eu fui chamado no Parque São Jorge. Quer dizer, é um desrespeito, um abuso, com todo, sabe, ao prefeito, à secretária de saúde, que a gente respeita e quer bem, mas não é possível isso. A parte, vereador. Pois não, É só para deixar claro aqui, inclusive me ligaram para mim, eu estive lá hoje também, conversei com os pacientes, aí na hora eu liguei para a secretária, né? A enfermeira já tinha ligado para o médico, eles não conseguiram falar com o médico, a secretária também ligou para o médico, também não conseguiu falar, a doutora Cíntia, e ficou agendado o seguinte, que eles vão remarcar essas consultas para esses pacientes. Ok, obrigado pela parte, mas não é assim que funciona. Não é possível. E as pessoas que precisavam de uma consulta, precisavam de uma receita, precisavam de um remédio, como tu vai remarcar a necessidade dessas pessoas? Saúde não espera. A saúde das pessoas não esperam. Então, se tem um médico lá que não está comprometido, ou um médico que não quer continuar mais lá, e que eu conversei com a enfermeira lá, que já aconteceu várias vezes, com todo respeito, não tem problema nenhum, não é obrigado. Então, conversa, muda, contrata um novo médico. O que não pode é largar as pessoas nessa dificuldade. Saúde é para ontem. Não tem razão de ser. Então, a gente pede ao seu prefeito aí que ele não perca a oportunidade de corrigir isso. Não podemos chegar aqui no 3º ano, 4º ano de mandato, com o mesmo discurso, com as mesmas reclamações, afinal das contas, como foi dito aqui, ele foi eleito com mais de 70% de confiança nele, de que as coisas iam ser dessa forma. Então, a gente espera, senhor prefeito, com todo o respeito que tem a vossa excelência, mas que não é possível mais ser assim. Para de dar mais atenção para a Câmara Municipal, dar mais atenção aos vereadores, não interessa quem é ou não é, de que lado que está. Nós, 15 vereadores, estamos do lado da população. Nós, 15 vereadores, estamos em favor da saúde pública. Nós, 15 vereadores, fomos eleitos para representar diversos segmentos da sociedade. Então, prefeito, faça isso. Os méritos vai ser totalmente, somente do senhor. A gestão está na sua mão, a caneta está na sua mão. O que não pode realmente acontecer o tempo inteiro. Reclamamos, uma hora num bairro tal, uma hora no outro bairro, outra hora. Até quando isso? E se posicionar, se quiser, vem aqui, usa a tribuna da Câmara, explica o que está acontecendo, fala com os vereadores, porque não pode ficar dessa forma. Com todo respeito, mas se descaso de respeito de nós, vereadores, aqui, ficarmos reclamando, falando, pedindo, em favor da comunidade, porque a comunidade vem realmente, conta com a gente, elas vêm e trazem para nós as suas dificuldades, e, infelizmente, a gente é tratado realmente dessa forma, com pouco caso, com descaso, e que passa mês seguinte, o mesmo discurso, a mesma aclamação, a mesma lamentação, infelizmente. Então, eu estou aqui com todo respeito, mas no meu papel de vereador, para cumprir realmente com a minha missão. Prefeito Itapeva, cuide realmente, volte a confiança dada nas urnas, retribua, devolva a todo o povo itapevense com ações voltadas realmente para o povo ter médico, ter remédio e atendimento digno e correto. Não ficar no depois, uma hora pode ser, e com isso as pessoas sofrendo, as pessoas com dor, as pessoas precisando na cirurgia, e no aguardo de um possível depois das coisas acontecerem. Então, aqui, o nosso discurso que é construtivo, do bem para Itapeva, em favor do seu governo, que o senhor assumiu nas urnas, de cuidar da saúde de Itapeva, e assim a gente deseja e espera. Senhor presidente, são minhas colocações. Muito obrigado. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Jefferson Modesto.
Senhor presidente, vereadores, público presente, boa noite a todos. Quero ser breve e rápido. Antes de mais nada, a população de Itapeva realmente respondeu, né, Tony? Dando uma votação expressiva para doutor Ulisses e Guilherme Mussi, que são os deputados de Itapeva e região. A gente lamenta, eu trabalhei para o doutor Ulisses, e muito, a gente lamenta de perder um representante, um baita do representante na Assembleia Legislativa. Mas Deus sabe todas as coisas, né, Rodrigo? Eu acho que o doutor Ulisses, ele realmente fez um trabalho espetacular, trabalhou toda a região, que realmente foi uma eleição atípica, né? A população não foi votar, a abstenção, o voto nulo e branco foi enorme. Então, você vê figurinhas carimbadas, como o Giribone, vários aí, né? Não se elegeram, deputados federais, vários. E a gente lamenta muito pelo doutor Ulisses, que é uma pessoa que realmente não merecia. Mas Deus sabe de todas as coisas, como eu falei. Mas, senhor presidente, com relação à fala de todos aqui sobre a saúde, sobre a educação, enfim, eu já dei a minha opinião, e eu não vou ficar falando mais do mesmo, a mesma coisa, que eu já falei que tem que ter o choque de gestão. Continua na mesma coisa, os mesmos secretários, as mesmas inoperâncias, e não muda. Então, Tony, infelizmente, você vai falar aqui, eu vou falar, o outro vai falar, e não vai mudar nada. Porque o prefeito não quer mudar. Se quisesse mudar, a caneta está na mão dele, né? Uma empresa é assim, né? Você está no Cofesa como gerente, se o funcionário não está dando resultado, você faz o quê? Dispensa e pega um outro que vai dar resultado. E ele tem essa prerrogativa de com a caneta e dispensar e pegar outra pessoa capacitada. Tem que ter gestão. Não basta ser secretário. Tem que ter gestão hoje. Hoje, a questão da administração pública é muito mais do que sentar atrás da cadeira e ficar lá olhando. Tem que ter gestão. Gestão financeira. Tem que estar lado a lado para a população, sabendo realmente de verdade o que está acontecendo. Tem que acompanhar, sair de trás da mesa. Não pode perder prazo de convênio. A gente vê aí, gente, convênio. Eu posso dar aqui, trazer no telão aqui, 200, 300 amostras ou casos de município que assinou convênio. Na mesma data de Itapeva, já está com o carro andando, já está com o caminhão saindo, já está com pavimentação feita, e Itapeva está ainda a passo de tartaruga. O que é a gestão? Então, a gente vai estar falando aqui a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Cartão alimentação atrasado, não resolve. Então, eu acho que assim, o prefeito Cavani vendeu uma ilusão para a população, né? Ah, ficou um ano. Não, vai. O ano que vem vai. O ano que vem vai. Agora esse ano vai afirmar. Afirmar quando? Não vai afirmar, Tony, infelizmente. Se ele quisesse realmente, de fato, mudar para melhor, ele tem que começar do secretário dele. Porque ali é poucos que presta, na minha opinião. Poucos. Dá para contar no dedo ali. E não adianta. Eu falei já um secretário administrar 3 secretarias, não existe. Eu fui secretário, eu sei como é difícil, é complicado. Não adianta, tem que ter foco. Então, infelizmente, a gente vai estar falando mais do mesmo. Eu vou fazer a minha parte, que é correr atrás de recursos, tentar ajudar a cidade, independente de partido, de eleição, né? Rodrigo também, o doutor Ulisses, a mesma coisa, não cansa de ajudar a Itapeva. Vamos votar aí hoje o caminhão do lixo. Já era para estar aí há muito tempo, andando, Françon. A verdade é essa. Esconderam a ambulância do SAMU, coisa feia. Não terminaram o Jardim Bela Vista, pavimentação. Agora vai terminar. Emenda de 2015, está na conta. Não terminaram a Bom Jesus, agora vão terminar. Não terminaram o Bairro de Cima, agora vão terminar. Várias outras obras. Não entregaram o trator que Vossa Excelência pediu lá no bairro do São Roque. Vão entregar agora, fica tranquilo. Vou entregar. E vou trazer aqui vários e vários exemplos de dinheiro na conta. Vou começar a trazer, Tony, o extrato aqui. E a data que está lá. Eu já pedi isso em Brasília. E a partir de semana que vem eles vão mandar. Aí eu vou botar o documento e vocês vão ver
quem está com a razão. Vai esperar a eleição passar? Para que isso? Ciúmes bobo. Para, gente. A gente está trabalhando para Itapeva, concorda, Tony? Nós perdemos a eleição, certo? Eu não poderia, Tony, falar, Mussi, não manda nada para Itapeva, deixa quieto, nós perdemos a eleição. Se eu fosse um cara egoísta, né? Se eu fosse um cara, um vereador que não pensasse na minha cidade, eu faria isso. Muito pelo contrário. Manda o Cavani vir aqui trazer para mim quem mandou mais recursos para Itapeva de deputado federal. Foi o Mussi, disparado. Nós pensamos em Itapeva e foi reconhecido na urna. Parabéns para a população de Itapeva. Foi reconhecido, embora alguns não queiram que isso acontecesse, mas aconteceu. E o Mussi, eu garanto para você que vai ser o deputado que vai mais enviar recurso nesses próximos 4 anos. Pode me cobrar, independente de política, de partido, de prefeito. Pode ser um de nós que vai ser prefeito amanhã, pode ser o Tony, o Ziel, eu, o Françon, ou alguém. Vai continuar ajudando, compromisso com Itapeva. E eu vou, incansavelmente, buscar recursos em Brasília, São Paulo, como eu vou fazer, sempre fiz. E vou continuar fazendo, independente de politicagem. Agora, senhor presidente, tivemos uma notícia muito boa essa semana. Então, tivemos uns 2, 3 meses atrás, inclusive o doutor Ulisses pediu também para o Mussi, a questão do aumento do teto MAC, que é um pedido antigo, que é o aumento da alta e média complexidade, que é um aumento que todos os municípios pleiteiam, o Brasil todo pleiteia, que é um custeio para a saúde. E há 15 dias atrás, mais ou menos há 12 dias atrás, atendendo o pedido do Mussi, o Ministério da Saúde publicou a portaria 3992. Só para vocês terem uma ideia, a partir já do mês que vem, Itapeva estará recebendo 2.898.726 anuais. Para sempre, Tony. São quase 3 milhões de reais por ano para o custeio da saúde. Isso é política pública. Isso é pensar Itapeva. E pensar a longo prazo, não só a pouco prazo. Como a parceria do Dr. Ulisses e Guilherme fez com a Oncologia hoje aí, o credenciamento, 5,2 milhões anual. Como diversas emendas que realmente vêm ajudando Itapeva. E mais uma aí, surpresa, o próprio Aristeu da Santa Casa fez questão que o Mussi viesse aí para agradecê-lo pessoalmente. E eu fico muito contente, eu só tenho que agradecer tudo que o deputado Guilherme Mussi vem fazendo para Itapeva e para a região. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, é sobre algumas supostas vazações de como é que fiz? Fake news. Eu não falo muito sobre isso, porque eu nem ligo. Nem fico também perdendo tempo com isso, mas saiu na mídia aí que eu teria feito acordo com o Cavani, acordo com não sei quem. Eu não fiz acordo com ninguém, não faço. Meu acordo, Tony, é Itapeva. Eu não tenho acordo com o Cavani, nem com ninguém. Com ninguém, vou deixar bem claro aqui. Não tenho nenhum cargo na prefeitura, não tenho, não tive, e eu não tenho acordo com ninguém. Se vir projetos bons aqui, eu vou votar, senhor presidente. Pode contar com o meu voto. Eu sou assim, desde o começo. Quantas vezes eu vim aqui criticar o Comeron, no governo Comeron? Diversas vezes. Você acompanhou, Tony? E continuo da mesma maneira. Se vir projetos bons do Cavani, eu vou votar. Eu vou votar. Pode contar comigo. Agora, projeto de aumento do IPTU, aumento de imposto, projeto que vá contra a população, não conte comigo. E eu acho, vou dar aqui outro recado. Acorda, prefeito. Acorda. Choque de gestão. Porque da forma que está, você não termina o mandato. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alexander Françon.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, está animada a sessão hoje, isso é bom, né? Todo mundo aí dando a sua contribuição aqui na tribuna. Quero cumprimentar a professora Lidriane, foi minha professora, no qual cumprimento todos os professores aqui presentes pelo seu dia, né, 15 de outubro, acho que todas as profissões, né, passaram aí pelo professor, todos, né, então todos os alunos aí, tenho certeza que tem um carinho especial pelos seus professores, como eu tenho pela minha professora Lidriane. Gostaria de falar, a educação realmente precisa ser mais valorizada, não só no país, como em todas as esferas. No Estado de São Paulo, eu não poderia deixar de falar que eu acho que a progressão continuada que foi implantada no Estado de São Paulo, eu acho que não contribuiu com a nossa educação, mais respeito, eu acho que muitos aqui, eu não tive essa possibilidade, mas estudando sobre educação, tiveram uma disciplina chamada Moral e Cívica, acho que alguns de vocês, Educação, Moral e Cívica, né? Tiveram isso em sala de aula, patriotismo, civismo, né? Cantava lá o hino nacional, entrava informação. Eu acho que isso deveria voltar novamente nas escolas. Eu creio que acho que esse ano nós vamos discutir a respeito do plano de educação aqui do município, e eu já vou fazer aqui uma emenda, ver se existe essa possibilidade, vereador Tony e Margarida, a gente colocar isso em Itapeva. Se nós não conseguimos mudar o Estado de São Paulo e a União, mas a nossa cidade, pelo menos, ter a possibilidade de novamente ter essa disciplina. Gostaria de falar também a respeito de alguns fake news. Está aqui o presidente do sindicato, né, o senhor Valdecir. Eu fiz um pronunciamento na sessão passada referente, comparando os planos de governo de Bolsonaro e do Haddad. E eu sempre deixei bem claro o meu posicionamento referente ao sindicato. Eu sou contra a contribuição obrigatória do sindicato. Teve uma reforma aí agora, ultimamente, que isso daí foi cortado. E eu sou a favor de manter isso, que não seja obrigatório, que seja voluntário, opcional. E Haddad gostaria de voltar à contribuição obrigatória. E Bolsonaro é a favor de manter da maneira que está. Então, eu me posicionei referente a isso, mas teve uns fake news jogando o vereador contra o sindicato aí, e respeito o trabalho do sindicato, apesar que eu acho que tem muitos sindicatos no Brasil que acabam, às vezes, queimando o trabalho real do sindicato. Mas vocês fazem um belo trabalho e tentaram fazer uma intriga, mas a nossa amizade vai além de política, e vocês sabem do nosso respeito que nós temos por vocês, e tentaram, mas não conseguiram, né, senhor Valdecir? Então, mais uma vez, o meu respeito aos trabalhadores, aos sindicalistas de bem, não aqueles sindicalistas que generalizam, ou que erguem uma bandeira partidária, ou que usam o sindicato para usurpar e fazer desvios de dinheiro, como aconteceu em vários casos. Não é o caso de Itapeva, o sindicato aqui tem feito um bom trabalho e merece o nosso respeito. Gostaria de falar aqui hoje também a respeito dos médicos, que foi falado aqui, vereador Tony. Realmente, eu acho que nós precisamos, nós enfrentamos o problema. Na verdade, veio de muitos anos aquela postura do médico, ele fazia a hora que ele queria, tá? Ele recebia o salário dele, assinava o ponto, ia embora, e a prefeitura fingia que fiscalizava, alguns fingiam que trabalhavam, mas o povo estava pagando o salário deles. Eu acho que nós tivemos a coragem de colocar esse assunto em pauta, a coragem de discutir isso aqui na Câmara Municipal, tivemos a coragem de aprovar esse projeto que regulamentou a questão do horário dos médicos, a biometria, como todos os outros funcionários também têm que ir lá bater a digital, os médicos também não são diferentes disso. Isso acaba gerando alguns transtornos, e alguns médicos que não queriam trabalhar realmente pediram a conta, outros que estão trabalhando continua. É um assunto muito sério, é um assunto que nós temos que dividir isso com a população de Itapeva, pois a população tem que saber o porquê que não tem médico lá no posto de saúde. Não tem médico porque realmente aquele médico que acho que o valor de R$14 mil, ou R$15 mil, R$19 mil por mês não está bom, ele acaba trabalhando na iniciativa privada. Temos que desenvolver políticas públicas, então, para atrair mais médicos para o município. Estivemos em Brasília, junto com o vereador Gé, junto com o prefeito municipal, solicitando os mais médicos lá, para o ministro da Saúde. Então, é uma luta não só de Itapeva, é uma luta do Brasil, e por isso nós temos que desenvolver
políticas públicas de desenvolvimento em faculdades para que tenha mais médicos no Brasil. Quanto isso, Itapeva, temos sim, presidente, que enfrentar essa questão, deixar claro para a população de Itapeva o porquê da falta de médico. Hoje, por sinal, houve uma eventualidade do Parque São Jorge, o médico faltou, ele tem o direito de faltar como qualquer outro servidor, gera um transtorno, porque todo mundo espera a presença do médico ali, mas é natural que a falta de médico não é só Itapeva, é em todo o Brasil, como eu já falei, mas precisamos, sim, sentar junto com o secretário de saúde, sentar com os vereadores. O problema é todos nós, o problema do prefeito, do vice-prefeito, dos 15 vereadores que foram eleitos. A população espera de nós um retorno. Então, temos que pôr esse assunto em pauta, rediscutir. Foi falado que é falta de gestão ou readequação. Eu acho que isso tem que ser dividido entre todos, presidente, e colocar na mesa mesmo e mostrar para todos os vereadores as dificuldades que o executivo tem, dividir com nós, escutar as opiniões, dividir isso com a população de Itapeva também, para que hoje muitos médicos utilizaram dessa fake news, entre aspas, dizendo que o poder público que não queria deixar eles trabalhar ou que eles não davam condições, e a realidade era outra, que muitos não queriam cumprir horário mesmo de trabalho. Então, isso aí já foi publicado nas redes sociais, a população entendeu o que estava acontecendo, muitos médicos não cumpriam horário. Agora, uns, por pirraça, cumprem horário, mas cumpre do jeito dele, assim, atendendo 1 ou 2 pacientes, 3, 4 pacientes, dizendo que ele tem esse direito, né, no atendimento, ele, paciente, ninguém pode intervir. Então, vira uma queda de braço, na verdade, entre o poder público e entre a classe médica. Hoje, nós estamos enfrentando uma guerra fria entre o poder público e a classe médica. Essa é uma realidade. E essa guerra fria, essa quebra de braço, quem perde é a população. Então, nós temos que tentar chegar num bem comum aí, para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Gostaria de falar um pouquinho da SEI, quero parabenizar novamente aos vereadores que fizeram o seu papel. Eu fui indagado nas redes sociais, aí, dizendo que esse vereador estava atrapalhando a SEI. A SEI já foi concluída, o relator veio aqui na tribuna, já expôs aqui um relatório para toda a Câmara Municipal, já está na mão do Ministério Público. Eu acredito na Justiça, acredito no Ministério Público e tenho certeza que o Ministério Público fará a sua parte, como os vereadores da SEI fizeram a sua. A postura dos vereadores era de investigar, levantar possíveis irregularidades. A função do Ministério Público é constatar se houve realmente irregularidade ou não e solicitar à Justiça a abertura de inquérito ou não. Aí os caminhos é o promotor que vai ser feito. Então, a Câmara Municipal fez a sua parte. Muitos fake news na internet tentam jogar a população contra os vereadores, mas não conseguem, porque hoje tem as informações de todos os lados. Então, sabe que os vereadores fizeram a sua parte. Então, fica aqui novamente essa questão. Gostaria de falar também, senhor presidente, das emendas parlamentares. Eu estou destinando a minha emenda de R$60 mil, que é liberado para a gente colocar em infraestrutura, em obras, em alguma questão. Eu estou disponibilizando para o aeroporto de Itapeva. Sabemos que para uma cidade desenvolver, nós precisamos de educação, estradas boas, e um aeroporto é fundamental para o desenvolvimento de uma região. Eu já estive em Brasília, estive pessoalmente lá na ANAC, e vi que, para desinterditar a nossa pista, nós precisamos fazer estruturação na nossa pista, no nosso aeroporto. Então, precisa de construção de alambrado, colocar a estrutura física do aeroporto para poder desinterditar. Então, eu estou aqui destinando R$60 mil e peço para alguns vereadores também que estejam dispostos a inteirar com esse dinheiro aí, que acho que vai precisar um pouquinho mais para desinterditar o aeroporto. Então, se vocês não tiverem compromisso com a emenda parlamentar de vocês, eu gostaria que vocês pudessem ajudar para a gente, o mais rápido possível, desinterditar esse aeroporto. É progresso, é geração de emprego, e tenho certeza que, no futuro, as gerações colherão esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje. A estruturação do aeroporto será fundamental para um progresso da região no futuro. Faculdades, uma duplicação da SP-258, que eu tenho certeza que um dia irá sair, e um aeroporto municipal é de extrema importância para o desenvolvimento da região. Então, vamos sonhar junto,
vamos começar já com meus 60 mil reais, e se mais vereadores também puderem ajudar, a gente fica agradecido. Deus abençoe, senhor presidente, e boa noite. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de lei 120/2018. Projeto de lei 120/2018. Prefeito Luiz Cavani dispõe sobre denominação de praça pública Professora Sandra Godoy, localizada na Vila Bom Jesus. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, projeto de lei 121/2018. Projeto de lei 121/2018. Prefeito Luiz Cavani dispõe sobre a criação, junto ao PPA 2018-2021, da ação 1169, aquisição de caminhão compactador de lixo e autorização para abertura de crédito adicional especial de até o valor de R$ 230 mil para os fins que especifica. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 612/2018. Requerimento 612/2018. O vereador Tônio do Cofeza requer ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, Márcio França, para que informe quando será dado início ao programa Casa Paulista no município de Itapeva. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, os projetos de lei 120 e 121/2018. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alexander Françon. Agora é Bolsonaro. Senhor presidente, retorno aqui para falar da eleição do dia 28 de outubro. É o dia do meu aniversário, completo 31 anos, e tenho certeza que vai ser o melhor aniversário da minha vida se Bolsonaro será eleito aí. Fiquei muito feliz, está no G1, até que enfim a Globo está reconhecendo pela primeira vez, né, a pesquisa Bolsonaro com 59% das intenções de voto e Haddad com 41%. Eu acho que é uma vitória para o país, tenho certeza disso, que os institutos de pesquisas estão desmoralizados. Ontem, correndo um pouco os canais, eu gravo algumas coisas para eu assistir depois, e eu gravei, pedi para gravar para mim a questão do Fantástico, e o Fantástico fazendo uma matéria ontem, vereador Margarido, justificando os erros que tem ocasionado o Ibope na última eleição. Resumindo, não houve erro, houve má intenção mesmo, e o povo acordou. Quem aqui de vocês já foi entrevistado pelo Ibope? Não tem, entendeu? Então, foi feita essa reportagem ontem, tentando aí mostrar para o eleitor que pode ocorrer uma reviravolta eleitoral no dia da eleição. Bem, a verdade é uma só. Só não vê quem não quer, que o Brasil inteiro já estava declarado aí querendo mudança e não podendo o Ibope tentar mascarar uma realidade do Brasil. Deu uma diferença de mais de 10 pontos no Ibope, isso é milhões de votos. Quer dizer, se errou, errou muito feio, e que não foi no último dia, não. Isso já era uma realidade do passado. Mas a população está acordando que, no meu ponto de vista, deveria ser proibido essa questão de pesquisa eleitoral nas redes de televisão, pois é praticamente tentar iludir o eleitor. Eu conversei com o nordestino esses dias e até critiquei um pouco a postura do Nordeste, e ele falou assim, olha, não critique, porque onde eu moro não tem internet, não tem celular, e a única coisa que chega para a gente lá é um radinho a pilha que a gente escuta alguma informação, e, às vezes, a gente liga a Globo, que só pega a Globo lá. Então, está explicado o porquê a população, geralmente, do Norte, não todos, mas a grande maioria, que ainda não tem acesso à informação, como nós temos aqui do Sul, a pouca informação que eles têm, infelizmente, é totalmente tendenciosa, porque é a rede lixo de televisão. Então, isso não tem o que ver.
eles tentam manipular, colocaram um presidente, tiraram um presidente, quantas vezes aí já? Está claro, a eleição de Collor de 92, colocaram e tiraram, depois veio o Fernando Henrique, endeusaram o Fernando Henrique, depois tiraram, colocaram o Lula, tiraram o Lula, colocaram o Dilma e tiraram o Dilma, é aí que está. E bilhões e bilhões de reais sendo colocados no caixa da Rede Globo de televisão para fazer essa manipulação na população, manipulação de massa. Eu pedi para gravar também a Malhação, um programa que passa à tarde, e fui assistir falando sobre fascismo na televisão, um programa que é voltado para a juventude, e falando de forma totalmente assim, induzindo que o Bolsonaro seria fascista. A Globo, acho que precisa estudar muito sobre o fascismo e entender que o Bolsonaro não tem nada de fascismo. O fascismo é uma política da esquerda, política que é tudo para o Estado, somente para o Estado. E Bolsonaro está com uma linha totalmente liberal, tanto na economia. O Paulo Guedes é o futuro ministro da Economia, deu um show na Globo News, deu um show nos repórteres e deixou claro que a tendência deles é pagar as dívidas que o PT contraiu, fechar algumas estatais que realmente estejam dando prejuízo e privatizar algumas outras estatais que realmente não seja de interesse para o país manter aquela estatal. Então, totalmente liberal, a economia já deu um sinal positivo, a Bolsa de Valores bateu recorde, né, subiu vários pontos aí, coisa que não acontecia há anos, simplesmente por Bolsonaro ter ido para o segundo turno. Imagine com a vitória de Bolsonaro agora, tenho certeza que a economia vai melhorar muito. E eu quero ver a rede lixo de televisão tendo que aguentar Bolsonaro, presidente, 4 anos, com só notícias positivas para o Brasil. Então, eu não poderia deixar também de falar sobre a eleição para governador do Estado de São Paulo, que realmente eu nunca fiquei em cima do muro, mas é uma decisão muito difícil. Eu votei no Paulo Scaff, que eu acho que é uma pessoa muito preparada, e o Paulo Scaff não foi para o segundo turno. É uma eleição muito difícil, muito difícil. Eu acho que os dois candidatos estão bem representados, Márcio França e o Dória. Eu acho a única coisa, assim, o Dória ele está no PSDB, que conduz o Estado de São Paulo há 24 anos. É natural que ele pegue um desgaste do partido, mas ele não tem essa culpa, pois ele é ele e não veste o PSDB em si. Tem o Márcio França, que tem um ônus também de estar no PSB, que tem uma vinculação também com o PT. Então, assim, os dois estão ali numa faixa etária de briga. A eleição é dia 28, ainda tem muito pano para manga, e eu acho que os dois estão numa linha firme, e os debates que vão agora decidir e realmente tirar a dúvida do eleitor. Dória é marketing, teve uma sacada muito positiva em apoiar o Bolsonaro. Eu acho que ele foi estratégia, e também é o que ele pensa, é o que ele acredita, bateu de frente com o presidente do seu partido, Geraldo Alckmin, merece os parabéns por isso, também tem que ser claro aqui, pois foi firme com o partido dele em nível nacional e deixou claro que ele é Bolsonaro, acredita na mudança, é contra o PT. Então, assim, resumindo, o Bolsonaro tem muitos pontos na frente, o João Dória tem muitos pontos na frente por ter tido essa postura de apoiar o Bolsonaro. Eu creio, esnucou os eleitores, né, de Bolsonaro. A parte, vereador. Pois não. Vai esperar o resultado da pesquisa para decidir? Estou definindo aí, vereador, eu não gosto de ficar em cima do muro, não acho que voto tem que ser voto em branco ou nulo. Vou definir e vou aqui, na tribuna, declarar o meu apoio para um dos dois candidatos. Eu acho que não podemos ficar em cima do muro, porque a população espera da gente. Muitos perguntam, e aí, vereador, e agora? Para quem que você vai votar? Mas eu reconheço que o Dória está na frente nessa questão, pelo fato de ter apoiado o Bolsonaro, me deixou numa situação, assim, favorável a ele, por essa questão do Bolsonaro. Então, nós precisamos de mudança, apesar do Dória estar no PSDB, mas eu vi que é ele, e acabou o partido, eu acho que, né, foi firme no seu pronunciamento, vamos ver aí o que acontece nos próximos dias. Mas nós temos que votar, né? Eu acho que é importante o povo participar, os vereadores, a população,
é um ato cívico e nós temos que fazer a nossa parte. Estou muito feliz, o Brasil está tendo um novo rumo, eu acho que o PT teve a chance de governar o Brasil, tiveram a chance de fazer, não fizeram, está aí todos os escândalos de corrupção, que eu não preciso falar aqui, o Haddad simplesmente é um fantoche do Lula, já tinha o primeiro poste, que foi a Dilma, olha no que deu. Está o segundo fantoche, o segundo poste, que é o Haddad. Não acredito que tenha condições nenhuma de governar o país. Já deixou claro que quer desencarcerar vários presos aí. Eu, semana passada, eu tive a minha casa furtada, e só quem passou por um furto dentro da casa sabe o que é a raiva de você ver a impunidade, porque se o cara entra na sua casa, furta você ou te rouba, você ainda tem que desejar boa sorte para ele, porque se você faz alguma coisa, você está errado e o bandido está certo. Esse tipo de política nós temos que acabar. E eu acho que o João Dória tem essa postura, o Bolsonaro também tem essa postura, o Márcio França me conquistou numa questão que ele fez também, que ele liberou para a polícia, que o sargento da polícia também possa usar fuzil nos casos de roubo a banco e outras questões da polícia militar e civil. Tenho um grande apreço pelo Márcio França, então está bem disputado aí, presidente. Está bem disputado, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu acredito no Brasil, acredito na mudança, o povo está com a autoestima baixa, veio esse clima de tensão política dos últimos 2 anos, muito pesado do governo federal, o povo está cabisbaixo. Eu tenho certeza que, passando essas eleições, eu acho que a autoestima do povo vai melhorar, eu acho que vai refletir também para a nossa política local, um ânimo maior, uma união dos demais vereadores, dos secretários, do prefeito, novo governo. Eu tenho certeza que as coisas tendem a caminhar melhor, tendem a fluir melhor, e a autoestima do povo, vendo a economia crescer, geração de emprego, eu acho que as coisas tendem a caminhar melhor. Eu acredito nisso, e eu estou à disposição para fazer esse elo entre o Executivo e o Legislativo, aqui no que tiver do nosso alcance, para ajudar, colocar as pautas para andar. Nós temos que participar dessas discussões e ver as pautas que nós temos para os 2 últimos anos aí, senhor presidente, e colocar em votação e discutir sem amores e sem paixões e sem questão de partido, mas pensando em Itapeva. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Nada mais a tratar. Convoco os vereadores para a 20ª sessão extraordinária a ser realizada a seguir. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Consulto os senhores vereadores, dispensa discussão e votação em bloco, uma vez que tem conhecimento das proposituras. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Está em segunda discussão, projeto de lei 120 e 121/2018. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado. Matéria para a próxima sessão. Dependendo dos pareceres das comissões competentes, em primeira discussão e votação, os projetos de lei 54, 67, 119, 130, 134, 139 e 145, 2017. 31, 57, 62, 63, 64, 75, 89, 92, 93, 94, 101, 102, 107, 109, 113, 119, 122, 123 e 124, 2018. Em discussão e votação única, as emendas 01 e 02, projeto de lei 67, 2017, e a emenda 01 ao projeto de lei 54, 2017. Pela ordem, presidente. Na qualidade de vice-presidente da Comissão de Saúde, eu gostaria de convocar a secretária para que pudesse estar aqui no horário regimental, segunda-feira, a pauta da reunião. A situação dos médicos. Quantos médicos, a partir da nova lei do município, quantos médicos se mantêm ainda atendendo no município? Certo? E quais as alternativas que ela está buscando para isso? Essa seria a pauta da reunião para segunda-feira, que conste em ata, por gentileza. Nada mais a tratar. Convoco os vereadores para a 64ª sessão ordinária e extraordinária, ser realizada quinta-feira, dia 18 de outubro, no horário regimental. E invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.